Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos começar o vídeo desse final de semana vendo qual foi o desempenho da maioria das grandes bolsas ao redor do mundo. Então podemos ver que, generalizando, foi uma semana positiva para a maior parte das bolsas ao redor do mundo. Uma semana assim, não tão positiva, mas ligeiramente positiva para a maior parte das bolsas. Temos como destaque Nubank, uma semana muito positiva, Bolsa Brasileira, uma semana positiva, Shopify, uma semana positiva, Accenture, uma semana positiva, temos também a Novartis, o Alibaba, Sony e também esse banco indiano aqui, que é importante para a bolsa indiana, que teve um bom retorno. E para os semicondutores em geral, foi uma semana negativa, com destaque aqui para a TSMC. E aí, quando nós vemos a bolsa americana, podemos ver que foi uma semana bem negativa para a Nvidia, para a Microsoft, Oracle, para a Broadcom, AMD, enfim, generalizando para o setor de semicondutores, foi uma semana bem negativa. Mas para o resto da bolsa foi uma semana positiva. Aqui o setor de energia e gás também foi um setor prejudicado. Aí quando nós olhamos para as moedas, podemos ver que o real se valorizou perante o dólar. E essa semana foi uma semana onde o dólar se valorizou perante a maior parte das moedas, com duas grandes exceções, que é basicamente o real e o ien japonês. Aí observando a bolsa brasileira, podemos ver que desde ali do dia 14 de janeiro, nós estamos em um processo de alta, então já subiu aí uns 6%. E nessa última semana subiu algo próximo aí a 3%. Estamos novamente nos 126 mil pontos. Aí observando o DI com vencimento para 2030, podemos ver que houve uma queda de aproximadamente 3% também. Então estava ali por volta do 15,2% e agora está 14,7% ao ano. E como eu falei anteriormente, o real acabou se valorizando perante o dólar mais uma semana. Então uma valorização de 0,6%, 0,7%. E agora o dólar está em 5,87. Olhando para o S&P 500, podemos ver que foi uma semana negativa, então uma queda de quase 1%. Então caiu muito aqui segunda-feira, mas depois ele acabou recuperando boa parte dessa queda. Já observando os juros pagos pelo título americano com vencimento para daqui a 10 anos, podemos ver que houve uma queda nos juros pagos, então estava ali em 4,6, 4,65 e agora está em 4,54. Já o VIX teve uma alta muito forte no começo da semana, segunda-feira, então chegou a bater ali 22 e fechou a semana no 16. Agora vamos ver algumas das notícias dessa semana. Nós temos que Alcolumbre volta ao comando do Senado após 4 anos de Pacheco. Contrários ao aborto chegam a 66% do poder data. Temos aqui também que 74% acham que existe homofobia no Brasil, 48% são a favor e 42% rejeitam casamento gay. Lula perde apoio de lulistas e nordestinos e desaprovação vai a 51%. Além disso, nós tivemos também um grande acidente entre um helicóptero e um avião lá nos Estados Unidos e também um outro acidente menor em que um avião acaba caindo em cima de umas casas e mais algumas residências e instalações ali nos Estados Unidos. Agora vamos para as nossas curiosidades. Então, começando com o problema, que eles falam que é um problema, que é a população cada vez envelhecendo mais, a população japonesa que envelhece cada vez mais e essa população vem diminuindo, ou seja, o pessoal vem vivendo cada vez mais e vem tendo cada vez menos filhos. Então nós temos esse gráfico que mostra que a população japonesa chegou a talvez 120 milhões, algo nesse sentido, e desde ali de 2010 ela vem decaindo e atualmente é 113 milhões. E desses 113 milhões, 41 milhões, ou seja, 36,4% da população total, tem mais de 65 anos de idade. E eles dizem aqui que companhias no Japão diz que há uma escassez de empregos
full time, que comprem o horário completo, provavelmente 8 horas, talvez, um pouco mais, talvez um pouco menos, por dia. No caso, 5 dias por semana, que geralmente é a média aí. E aí é legal também falar sobre esse assunto, porque ele sempre é tratado como um problema, né? Ah, o pessoal tá vivendo mais, isso é um problema. Tá, isso é um problema de onde? Isso não é nenhum problema, isso é ótimo, inclusive o pessoal está vivendo mais. Isso consegue viver com mais qualidade e melhor ainda. Aí o outro problema que falam é, ah não, a taxa de natalidade está diminuindo, está muito baixa, então a população está decrescendo e nós temos mais idosos do que jovens. Isso é ruim. Tá, isso é ruim por quê? O que é de forma intrínseca ruim no fato das pessoas estarem vivendo mais e das pessoas estarem tendo menos filhos e da população estar diminuindo. O que é necessariamente ruim nessa equação? Nada é necessariamente ruim. Eu pergunto, onde existe uma taxa de natalidade maior? No Japão ou no Brasil? No Japão é menor que no Brasil. E o Japão é pior do que o Brasil? Não. Onde as pessoas vivem mais? No Japão ou no Brasil? No Japão. E o Japão é pior do que o Brasil? Não. Então qual é o problema das pessoas terem menos filhos e viverem mais? Nenhum problema. O que gera sim um problema, e não é um problema natural, digamos assim, mas é um problema criado pelos estados, o problema é que os estados fizeram aposentadorias públicas e essas aposentadorias públicas são um esquema de pirâmide. Então você tira dinheiro de quem é produtivo, de quem está tendo ali um emprego, quem é jovem, e usa esse dinheiro para sustentar as pessoas mais velhas. Que é uma política péssima, né? Porque você pega ali o dinheiro de quem está começando a vida para sustentar quem está muitas vezes no final da vida e muitas vezes já tem uma condição financeira melhor do que quem está começando a vida. É uma política de distribuição de renda inversa, onde você tira de quem tem pouco e dá para quem tem, via de regra, mais. Só que, à medida que nós vamos tendo mais idosos e menos jovens para sustentar esses idosos, o que vai acontecer? Vai acontecer o que já vem acontecendo nos últimos 20 anos, e esse processo só vai acelerar. Essa idade para se aposentar vai aumentar cada vez mais. Então ela vai de 55 para 60, para 65, para 70, para 75, para 80 anos, para 85 anos. Ela vai aumentar cada vez mais e o retorno que você vai ter sobre esse investimento na aposentadoria vai ser cada vez menor. Então a aposentadoria no Brasil hoje já nem bate a inflação e cada vez esse retorno será pior. Então não é que vai gerar um colapso na aposentadoria pública. A aposentadoria pública simplesmente vai dar retornos cada vez piores e para você começar a se aposentar, essa idade vai começar a ser cada vez maior. É isso que vai acontecer no Brasil e é isso que vai acontecer no mundo inteiro. E é o que já vem acontecendo nas últimas 2 décadas, inclusive. Mas isso não é um problema das pessoas terem menos filhos ou estarem vivendo mais. Isso é um problema de uma situação de pirâmide que os governos ao redor do mundo, não só brasileiro, mas vários estados, criaram. E agora tem que resolver esse problema que eles criaram. E ele será resolvido dessa forma que eu falei anteriormente. Outra coisa que pode ser ruim é quem investe em determinados tipos de produtos ou serviços voltados para pessoas mais jovens, voltados para crianças, voltados para adolescentes. Então, escolas ou todo tipo de entretenimento, de serviço, de produto relacionado a pessoas com 10, 20 e poucos anos de idade. Essas empresas no Japão, por exemplo, vão sofrer e daqui a pouco vão começar a sofrer no resto do mundo. Já aquelas empresas que oferecem produtos e serviços para o pessoal da terceira idade, para o pessoal com mais de 50, 60, 70, 80 anos de idade, essas empresas vão estar muito bem, obrigado. Isso é um movimento que está acontecendo no Japão já e que vai acontecer no mundo inteiro. Com exceção da África, que ainda vai ter várias décadas com a sua população crescendo. Mas América, Europa, Ásia, Oceania, via de regra, com alguma exceção aqui e outra ali, mas via de regra, esse processo de japonificação, digamos assim, vai acontecer sim no resto do mundo. E também para o setor imobiliário isso vai acabar prejudicando um pouco, porque vai acontecer um processo que já acontece no Japão, que é muitas casas, às vezes abandonadas, ou às vezes onde o dono dessa casa não consegue cobrar um aluguel muito alto, não consegue repassar nenhuma inflação no preço desse aluguel, porque senão as pessoas simplesmente vão para outra casa a qual está oferecendo um aluguel mais barato. Ou seja, você tem um estoque muito grande de casas para uma população que está diminuindo. Isso faz com que essas casas tenham a tendência de não se valorizar tanto assim no médio e longo prazo. Vamos ver essa imagem separando os países ao redor do mundo
por faixa de renda, então uma renda per capita. Então podemos ver que 12% dos países têm uma renda baixa, segundo essa matéria, 23% uma renda de média para baixa, 25% de média para alta e 39% uma renda alta. Ou seja, essa matéria já é muito generosa, colocando a maior porção dos países em uma renda alta. Então ela é meio enviesada num viés mais positivo, digamos assim. Aí a matéria traz esse mapa aqui pra gente e fala que a China fez a transição de uma economia de renda baixa, ou seja, nesse laranjinha aqui, para a segunda maior economia do mundo em apenas 12 anos, se tornando uma economia de renda média para alta. E daí ele fala aqui, né? O que é renda baixa? Você ter uma renda anual per capita abaixo de $1.143, média baixa entre $1.145, acho que eu falei 43, né? Desculpa, $1.145. Aí, média para baixa, $1.146 para 4.515. Média alta, 4.516 para 14.005 dólares. E acima de 14 mil dólares por ano é uma renda alta. O que não é uma renda tão alta assim, né? Mas eles estão colocando aqui como se fosse uma renda alta. Enfim. Aí nós temos aqui na América do Sul, por exemplo, 3 países têm uma renda alta e o resto tem uma renda média para alta e Bolívia tem uma renda média para baixa. Aí aqui na América Central também vários países com uma renda média para alta e Estados Unidos e Canadá renda alta. Depois nós temos África, então muitos países com uma renda baixa, renda média para baixa e alguns países com uma renda média para alta. Aí no Oriente Médio, alguns países com renda alta, Europa, vários países com renda alta, Rússia com renda alta, Japão, Coreia do Sul com renda alta. Taiwan parece estar com uma renda de média para alta e não com uma renda alta. Sei que eles já tinham uma renda alta. Estranho, pode estar desatualizado, isso eu que estou errado. Indonésia, renda média para alta. E Austrália e Nova Zelândia, renda alta. Bem, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.